Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vim fazer um vídeo hoje falando para vocês sobre os ditados, alguns ditados que são tirados da Bíblia e às vezes você não tem nem ideia. Existe um ditado que diz que a verdade dói. Na Bíblia diz que a verdade cura, a verdade salva. O que é essa verdade? O conhecimento. É por isso que eu digo que a jogada mais suja do inimigo na vida de um ser humano, o inimigo que eu falo é sobre o que a Bíblia ensina, que é o inimigo espiritual. A jogada mais suja dele é que você não saiba a verdade. Porque quando você não sabe a verdade, tudo para você é verdade. Porque você não tem o conhecimento da verdade. Entende? Como é verdade as coisas da Bíblia. Eu escolhi aqui um versículo para ensinar para você por que é que a verdade dói. Por que é que a verdade dói na nossa alma? Eu vou explicar a você por quê. Em Provérbios 9, do 7 em diante, diz assim: o que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe uma mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda um sábio, e ele te amará. Veja bem que nossa vida, ela realmente é guiada pelo mundo espiritual. E quando a gente interfere a pulso na vida dos outros, quando a gente quer falar nossas verdades, aquilo abre uma brecha. E aquela pessoa fica com raiva de você. Às vezes você vai dizer uma verdade achando que está ajudando e você arruma uma intriga. Você sabendo ou não, é dessa forma. Eu lembro que no passado, quando eu vivia no meu pecado, o meu pai, eu tinha uma funcionária, minha mãe trouxe uma funcionária da Bahia para nossa casa. E ela me roubou. E quando eu comecei a desconfiar que eu estava sendo roubada, eu fui e falei para minha mãe. E aí a minha mãe deu uma pressão nela e ela realmente confessou o roubo. E a partir daquele dia eu falei para minha mãe que eu não queria ela entrando na minha casa. Eu não falei nada para ela. Porque eu tinha dentro de mim que não adianta você xingar, brigar uma pessoa que ela depende de você. Então eu fiquei com pena de maltratar ela. Aí eu falei para minha mãe, eu não quero mais essa moça na minha casa. A senhora trouxe, e se eu fosse a senhora eu mandava ela de volta. E a minha mãe não quis mandar. E o meu pai chegou para mim e disse assim: eu não sei por que você tá com raiva dela. Por que você tá com raiva dela? Só porque ela lhe roubou? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, meu pai falou para mim. Porque se você compra roubo, você quer ser melhor do que ela aonde? Menino, aquilo foi mesmo que dar uma facada no meu coração. Eu fiquei sem conseguir nem olhar para o meu pai. Eu fiquei ferida por dentro. Eu disse, como pode, pai, o senhor me comparar com um ladrão?
Porque na época que eu vivia no meu pecado, quando eu vivia pecando, na minha cabeça, se eu comprasse um roubo ou não comprasse, que diferença fazia? Se eu não podia dar jeito no mundo, olhe como a gente justifica os nossos erros. Eu falei na minha mente, se eu não comprar um roubo, outro vem e compra. Eu não consigo resolver os erros do mundo. Então, por esse motivo, quando alguém vinha me oferecer algo que eu estava precisando, sendo roubado ou não, eu comprava. Porque eu não sabia o tamanho dos erros que a gente comete sem ter ideia. Porque quando você compra um roubo, você está compactuando, somando e ajudando aquela pessoa a praticar o erro. Mesmo eu sabendo disso, eu imaginava assim, se eu não comprar, outra pessoa vem e compra. Então eu não tenho culpa. Eu não sou responsável por essa pessoa estar roubando. Na minha cabeça. E hoje eu entendo que nada sai de graça, nem para quem rouba, nem para quem compra. Porque eu passei por uma fase que dentro de um ano eu perdi uns 5.000 reais de celular. Foi um celular atrás do outro. Eu comprei um celular e no mesmo dia o ladrão roubou do meu filho. Em outro mês eu comprei o celular e me empurraram numa piscina com a roupa e tudo e o meu celular queimou. E eu mandei trocar a bateria do celular e no mesmo dia que eu peguei o celular do conserto, o ladrão roubou o telefone. E eu fui analisando essa situação que eu estava vivendo. Quando eu fiz a soma, eu tinha perdido 5.000 reais de celular num ano. Então, nada é por acaso. Aquilo me fez refletir que eu estava pagando em compactuar de comprar roubo, em não pensar nas pessoas que eram roubadas e somar, porque se não existe o comprador, não existe quem roube. Existem tantos erros que a gente comete por trás do principal, daquela pessoa que comete, que você acha que você está de fora e não comete, e se torna todo mundo igual quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus. Você acha que você não está cometendo algum erro, porque você não pode dar jeito no mundo. Era isso que eu pensava. Mas aí Deus, Ele dá um jeito de tentar lhe alertar que você está pensando errado. É por isso que eu digo que as pessoas não têm que levar a vida como se não tivesse acontecendo nada na vida dela, que é porque ela não merece ou algo que ela desconheça. Porque se você parar para refletir, Deus, Ele permite as coisas na nossa vida para que, se você seja um sábio, você saia aprendendo alguma coisa daquela situação. Por que tanto roubo estava acontecendo comigo? Por que um prejuízo tão grande sem eu merecer? Ali eu comecei a identificar que se faz aqui e se paga aqui. Como se paga aqui, isso é nós que temos que aprender, que nada é por acaso. E alguma coisa
no mundo espiritual está acontecendo para que você aprenda alguma coisa. Foi isso que Deus me ensinou. E é isso que eu quero mostrar para você, que nada é por acaso. Existe uma fase da nossa vida que nós vivemos no erro e no pecado e Deus permite. Mas que você vai aprender alguma coisa com o que acontece com você mesmo. Nada na vida nos acontece porque tem que acontecer. Nos acontece para que você aprenda alguma coisa. É isso que Deus, ele ensina na Bíblia, para você ir entendendo. E como a Bíblia lhe ensina que a briga é espiritual, é por isso que muitas pessoas, por não buscar, porque Deus não é religião, você é que tem que ter a espiritualidade avançada, o conhecimento, para passar a ter o entendimento da sua própria vida. Porque tem um momento que a gente tem que fazer uma análise da nossa vida. É por isso que esse versículo lhe ensina que você, quando você vai ajudar alguém com a verdade, ali é aberta uma ferida. Uma ferida que sangra, que dói dentro da sua alma. Porque aquela pessoa falou uma coisa para você e você não consegue entender. Eu fiquei com a mágoa do meu pai, uma raiva do meu pai, que eu não conseguia nem olhar para o meu pai. E ele não mentiu. Ele falou a verdade. Só que como eu não tinha nenhum entendimento do que era Deus, do que é a Bíblia, do que é certo, do que era errado, quando a gente começa a olhar de forma externa, quando algo bate na nossa mente para que venha nos ensinar, o mundo espiritual joga uma informação para que lhe tire de tempo, para que você não aprenda. Porque eu pensei como? Eu não posso dar jeito no mundo. As pessoas estão vendendo, se eu não comprar, outro vem e compra. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar na loja, eu compro aonde eu posso. Existem as feiras de troca, né? Que as pessoas vão atrás de comprar as coisas mais barato, mesmo sabendo que é errado. E tem pessoas que passam até comercializar. Comprar roubo para vender, para ganhar um dinheirinho a mais. Essa vida fácil que as pessoas, elas não têm a noção do que está causando na sua própria vida. E é você que tem que entender que a gente não ajuda ninguém sem ela querer. Se você vai falar a verdade para uma pessoa que ela não quer ouvir a verdade, aquilo ela olha como uma ofensa. É uma verdade sua, não é uma verdade dela. É por isso que a pessoa fica maltratada com aquela informação. Porque ela não consegue assimilar aquela informação para que algo ajude no interior dela. E aí ela começa a olhar para você de forma que você é chata, que você só quer ser, que você não entende. A pessoa diz, ela não me entende. Porque a pessoa que está no erro quer que o outro entenda o seu próprio erro. E não o errado, quer identificar que está errado. Veja como a Bíblia ela não mente. O ser humano, sabendo ou não do que está na Bíblia, as consequências são as mesmas. E a gente, para crescer espiritualmente,
A gente tem que buscar o entendimento da Bíblia, não é religião, é um entendimento que você tem que ter, porque Deus diz como na palavra dele: vinde a mim como estais. Você não pode analisar a vida que eu tô no pecado, eu não consigo, porque sozinho realmente nós não conseguimos sair do pecado. Quando você busca Deus, é Deus que começa a mover o seu próprio entendimento. E você passa a identificar os seus próprios erros. E aí você começa a querer ajudar quem está de fora. Começa a querer falar para aquele que não sabe. E aquele que não sabe, ele toma como uma ofensa. É por isso que diz que a salvação é individual. Porque o entendimento é individual, a saúde é individual, a nossa alma também, né? Então, é sobre isso que eu quero que você entenda, que não vale a pena você dizer as suas verdades para outra pessoa, achando que ela vai entender, que ela vai tomar aquilo para ela. Primeiro você tem que analisar se você pode falar o que você sabe. Começando aos poucos, ver se a pessoa ela assimila aquilo para ela. Porque quando ela não assimila, ela já começa a se afastar, falar mal de você, chega até a se intrigar, porque ela não assimila aquela sua verdade para ela. E aí, aos olhos da outra pessoa, ela passa a entender que é você que não presta. É por isso que tem tantos conflitos. Porque as pessoas não entendem sobre o mundo espiritual. E existe esse conflito. E quando a gente tem um entendimento, a gente quer que todo mundo tenha. É por isso que a Bíblia diz: tirai a trava do seu olho, para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. O que isso significa? Que o ser humano ele só sabe olhar os erros dos outros e não o seu próprio erro. E é o seu próprio erro que você consegue se libertar quando você identifica os seus próprios erros. É quando você consegue ter a ajuda direta do Espírito Santo. É por isso que não é bom você tentar ajudar alguém que não queira a ajuda. Os erros daquela pessoa estão debaixo dos olhos dela. É visível. Todos que estão de fora percebem os erros dela, mas ela não percebe. É uma cegueira espiritual. É por isso que é válido você se espiritualizar, você buscar, você se aproximar de Deus, para que você se fortaleça no Espírito Santo, para que você mude o seu próprio intelectual, a sua inteligência espiritual. Porque é Deus que muda qualquer ser humano na terra. Ninguém consegue mudar ninguém. Quando você busca a Deus, você entende isso. Que ninguém muda ninguém. Quando a pessoa ela quer ser mudada, ela busca. Ela procura. Ela diz: eu quero mudar, meu Deus. O que é que tem errado comigo? Porque eu não consigo o que eu tanto quero. Aí as coisas começam a andar na sua própria visão. Porque é Deus que começa a revelar para você. E a boca de Deus é a Bíblia. Não queira aprender nada com as pessoas do mundo. Queira aprender com o que Deus quer lhe ensinar. Porque Deus não é religião. Se inscreva no canal
e deixe o seu like aí para o YouTube identificar que você gostou do conteúdo, tá certo? E compartilhe o vídeo para ajudar alguém que você queira ajudar.